Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, aleluia. Quero trazer uma palavra de Deus para o teu coração nesta hora, né? De um assunto interessante, né? É um assunto sobre política, né? E a gente vê muitas pessoas expressando a sua indignação, né? Dizendo, a política é coisa do diabo, né? A política é pecado. Então a gente vê as pessoas se expressando, né, dessa forma, devido à corrupção, devido ao desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro, roubalheira, roubo, né? Essas coisas que nós presenciamos, né, na política, de fato, né? Na política corrupta que nós presenciamos no nosso Brasil. Felizmente ficamos entristecidos, né, irmão? Cabisbaixo com tanta desgraça, desculpa a expressão, né? Mas essa é a realidade. Então existe a corrupção, isso não podemos negar. Todavia, porém, nós não podemos também generalizar, dizer que todos são corruptos, né? Existe, né, de fato, amados irmãos, aqueles que é uma vergonha para o nosso país. Mas tem pessoas que praticam a justiça, são honestas, pessoas que têm compromisso com o povo, né, com a máquina pública, né? Então a política, né, ela não é pecado, né? Não é do diabo. A política, irmão, ela é de Deus, né? Deus estabeleceu o sistema, a política, né? Deus estabeleceu tudo, né? A política Deus estabeleceu, né? Agora o pecado está, né, em a pessoa exercer de que forma e de que maneira a política. O pecado está na forma e na maneira que você exerce a política, aonde vai revelar quem de fato você é, vai revelar o caráter e a personalidade da pessoa. O pecado está em exercer a política, né? A maneira e a forma como você exerce a política, aonde vai revelar quem você de fato é, onde vai revelar o caráter e a personalidade da pessoa, as atitudes, a ação da pessoa. E o que nós vemos, meus irmãos, é que de fato tem pessoas que exercem, né, de certa forma a política, né? Tem pessoas, né, a maneira e a forma como exerce a política, que revela o seu caráter. A gente vê, né, que tem pessoas que revelam o lado ruim, revela o lado ruim, né, de uma pessoa desonesta, de uma pessoa que não tem compromisso com a máquina pública, com o povo, de pessoas que vivem a ganância, que vivem o engano, né, a avareza, de pessoas cujo coração está inclinado simplesmente para o amor ao dinheiro. Então, irmãos, a política, nós somos um ser político, né? Isso nós não podemos fugir dessa realidade. Agora, a maneira, a forma que a pessoa exerce a política é que vai revelar quem essa pessoa é, as atitudes. E o que nós vemos, de fato, é que existem pessoas que vivem de forma desonesta, né? Pessoas que praticam injustiça, pessoas que vivem a corrupção, mas existe homens, né? Existe mulheres que de fato têm compromisso. Nós não podemos generalizar, né? Existe uma banda podre, né, que não tem compromisso, mas existe pessoas, né, que têm compromisso com a verdade, né? Que revela o caráter, a personalidade de uma pessoa boa, que exerce a política, né, de forma honesta, né? Então a maneira e a forma que a pessoa exerce a política é que vai dizer quem de fato ele é.
E tem pessoas que têm compromisso com o dinheiro público, com a sociedade, com o país, né? Irmão, é tremendo. Eu fico assim observando, senhoras e senhores. A Bíblia, ela fala, né? A Bíblia diz lá no Salmo de número 33, diz que feliz é a nação cujo Senhor é Deus. Então, pessoas que têm temor a Deus, que vivem os princípios da palavra de Deus, de pessoas que de fato, né, colocam Deus como acima de tudo, de todos, que tem um temor do Senhor, pessoas que vivem a palavra, né? Pessoas que têm o temor de Deus, que são pessoas que na verdade praticam, né, a justiça e a honestidade, pessoas que vivem verdadeiramente os princípios de Deus, né? Então, meus amados irmãos, é a Bíblia que diz, né, que feliz é a nação cujo Senhor é Deus. Aí você vai lá para o Provérbio, capítulo 29, Provérbio de Salomão, diz que quando os justos governam, o povo se alegra. Então existe, né, pessoas que exercem a política e são pessoas honestas, né? Pessoas que têm compromisso com o país, com o estado, com a sua cidade, com o seu bairro, né? Tem compromisso com a administração pública. Então, meus irmãos, é a Bíblia que diz que quando os justos governam, o povo se alegra. E a palavra de Deus ainda diz, né, em Provérbio capítulo 29, que quando o ímpio ele domina, o povo sofre. Por quê? Porque é o ímpio que está dominando, né? E o povo sofre, o povo padece. Mas quando um justo, meus irmãos, exerce a política, que tem o temor de Deus, nós iremos presenciar a bênção de Deus e a prosperidade sobre o povo. Porque quando o justo governa, o povo se alegra. Porque o ímpio, meu irmão, ele não tem compromisso com nada. Ele não vive a verdade. E eu sempre digo que a verdade é a resposta para os ignorantes. A verdade é o remédio para os corruptos. As verdades de Deus. E eu vejo que quando o justo governa, o povo prospera. Deus derrama das suas bênçãos sobre o nosso país. É tremendo as sagradas escrituras. Mas o ímpio ele está com o coração inclinado para as riquezas, né? Para o materialismo, para a vaidade. E a Bíblia diz, lá em Eclesiastes, né, que o amor ao dinheiro, a pessoa nunca vai se fartar desse dinheiro. Olha só. Lá em Eclesiastes diz que o amor à riqueza, a pessoa nunca se farta da sua riqueza. Aí lá em Eclesiastes de Salomão diz que tudo isso é vaidade. Você vai para a Bíblia, o apóstolo Paulo diz, né, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Meu Deus do céu. É Bíblia, meus irmãos, é Bíblia. Então veja, as pessoas estão se perdendo, né? Perdição, é desgraça. Tudo por causa da ganância, da arrogância, da avareza, meus irmãos. Coração voltado para as coisas, né, dessa vida. Nós precisamos abrir os olhos e presenciar a situação do povo, né? E viver o amor e a honestidade, praticar a justiça. É isso que o nosso país está precisando, o nosso estado do Maranhão, a nossa cidade de Imperatriz, de pessoas que tenham compromisso com o povo, com a sociedade. Louvado seja Deus. Amados irmãos, é muito forte a palavra do Senhor. Então veja, senhoras e senhores, que nós somos um ser político. Então, na verdade, a forma e a maneira de exercer a política é que vai revelar o caráter e a personalidade da pessoa, as atitudes, né?
se a pessoa é boa ou ruim, é que vai revelar o lado podre, né? É o que vai revelar quem de fato você é. Então a política não é do diabo, né? É o homem, né? A maneira e a forma que o homem exerce a política de forma desonesta é que faz com que esta pessoa viva no pecado. É o que faz esta pessoa, na verdade, viver longe de Deus. Aí, meu querido irmão, aí sim é pecado, né? Mas a maneira e a forma que você exerce a política, né? E você exerce de forma honesta, você é justo, né? Você é uma pessoa que teme a Deus, que vive os princípios de Deus. Certamente, meu irmão, minha irmã, essa política, ela é de Deus, né? É bênção de Deus. E eu louvo a Deus e eu quero até mesmo profetizar que Deus vai levantar pessoas nesse país, né, para mudar a situação, né, do nosso país, das pessoas que estão sofrendo e padecendo, das cidades, né, dos estados da nossa federação. Deus vai fazer grandes coisas no nosso Brasil. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo, aqui na minha cidade de Imperatriz Maranhão, que o Senhor há de fazer grandes coisas, né? Porque a gente vê, senhoras e senhores, que a nossa cidade, né? A gente presencia tanta coisa, né? Buracos nas ruas, a gente vê falta de políticas públicas na saúde, na educação, na infraestrutura da nossa cidade, no aspecto, né, do trânsito, né? A gente vê tanta coisa, irmão. Os bairros aí da nossa cidade, né? Esburacado, esgoto a céu aberto, meu Deus do céu. Eu acredito piamente que Deus vai mudar essa situação, que Deus vai fazer grandes coisas pela nossa cidade e pelo nosso país. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus.